Boa noite, pessoal. Na aula passada, nós vimos a concordância verbal, certo? E eu disse que essa semana veríamos concordância nominal. Então, vamos aqui compartilhar. Isso. Vamos lá, então. Aumentar um pouquinho. Isso. Então, vamos lá. Concordância nominal. Concordância nominal é a relação estabelecida entre as classes de palavras, ou seja, entre os nomes, né? A gente chama de nome. Quando nós estamos falando de substantivos, de adjetivos, artigos, pronomes, numerais, nós falamos nomes, tá? Então, concordância nominal é quando nós estamos concordando esses nomes. Aí nós já não estamos falando a respeito de verbos, tá? Que foi como na aula anterior. Então vamos ver. Isso faz com que os substantivos concordem com pronomes, artigos, numerais e adjetivos. Vocês atentem aí que eu sempre mudo a cor de acordo com as classes gramaticais para facilitar para vocês o trabalho, tá? Então, tudo que for substantivo vai ser em vermelho, que for pronome em azul, roxinho os artigos, numerais laranja e verde os adjetivos, ok? Então, vamos lá. Eu disse a vocês que o substantivo concorda com pronomes, artigos, numerais e os adjetivos. Então, olha o exemplo aí para vocês. Aquelas 2 horas agoniantes foram esquecidas por eles. Então, vamos pensar. Ó, aqui, a corzinha, vermelho substantivo. Então, quem é o substantivo na minha história? É o horas. Então, tudo que tem ali, que é nome, precisa concordar com horas. Então, vamos lá. Azulzinho, pronome. Pronome aquelas concorda com horas. Se eu estou falando horas no plural, o pronome vai estar no plural também. 2 é o numeral. Olha lá o laranjinha. Estou falando em plural também, horas no plural, necessário que ele concorde. Horas. Agoniantes, também no plural, porque concorda com o substantivo que está no plural. Um segundo exemplo embaixo. Que pintura bonita. Substantivo bonita está no singular e é feminino. Pintura, pintura. Então, o meu adjetivo vai estar no singular e no feminino, sempre concordando. Então, aqui embaixo, nós temos pronomes, numerais, adjetivos e artigos, sempre concordam com o substantivo, ok? Essa seria uma regrinha mãe da concordância nominal, tá? Segunda situação. Eu coloquei na frente, vamos descer aqui. Na existência de um substantivo, o adjetivo vem depois do substantivo, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. Ou seja, nós temos aí dupla possibilidade, ok? Então, a primeira situação, quando ele vai concordar com o mais próximo? Então, fica assim, olha só, nós temos 2 substantivos, pintura e poema. Ele pode concordar sempre com o mais próximo, olha só, bonito. Vai concordar com o poema que está próximo. Então, o poema bonito, masculino. Se fosse o oposto, seria poema e pintura.
Então, que poema e pintura? Bonita, concorda com pintura, porque está mais próximo, né? Bonita, próximo à pintura. Poderia também concordar com os dois. Aí eu usaria o quê? Masculino plural. Ó, pintura e poema bonitos, poema e pintura bonitas, né? Poderia usar no plural. Então, duas possibilidades. Outra situação, mais para baixo. Substantivo e mais de um adjetivo. Substantivo caracterizado por mais de um adjetivo. Tenho 2 adjetivos ou 3. A concordância também pode ser de 2 formas. Colocando o artigo antes do último adjetivo. Como assim? Olha só, substantivo aqui é literatura, tá? Adoro a literatura inglesa, e aí eu coloco novamente o artigo, e a francesa. E eu posso também, ao invés de colocar este artigo aqui, olha, colocando substantivo e o artigo que antecede no plural, eu posso modificar, posso colocar adoro as literaturas inglesas e francesas. Tá? Então, aqui nesse caso, eu retirei o artigo. Eu posso colocar de 2 formas diferentes também. Quando eu tenho número ordinal, ou seja, números que dão ordem às coisas, é o primeiro, segundo, oitavo, 20º, tá? Com números ordinais. Antes do substantivo. O substantivo pode ser usado tanto no singular quanto no plural, dupla possibilidade. Então, seria a segunda e a terceira fileira no singular, substantivo no singular, tá? Ou a segunda e a terceira fileiras. Então, eu tenho aqui os números ordinais, segunda e terceira. Eu mantive substantivo no singular, é possível. E segunda e terceira fileiras. Viram aqui? Passei para o plural, é possível também, os 2 estão certos. Agora, com números ordinais, quando eles vêm depois do substantivo, aí forçosamente o substantivo vai estar no plural. As fileiras, segunda e terceira, tá? Então, quando o numeral vem depois do substantivo, plural, ok? Quando vem o numeral antes do substantivo, eu posso escolher ou singular ou plural. Com algumas expressões, isso que é bastante, tá? Por exemplo, a palavra anexo. A palavra anexo, ela é totalmente flexionável, né? Eu posso flexionar em gênero e em número com o substantivo. Então, eu tenho lá, segue anexo o recibo. Então, eu concordei anexo com o recibo masculino. E segue anexa a fatura feminino. Fatura é feminino, vai estar no feminino. O que muita gente confunde é essa expressão aqui, olha, em anexo. O anexo é variável, a gente flexiona. O em anexo não, isso é sempre assim, engessado. Então, segue em anexo a fatura e segue em anexo o recibo, tá bom? Sempre igual, então só vai mudar anexo, em anexo não modifica. Bastante, também tem muita confusão. A palavra bastante, eu tenho plural, ok? Quando tem função de adjetivo, bastante deve concordar em gênero e número com substantivo. Todo adjetivo é variável, tá? Ele concorda com o substantivo, então não é diferente com a palavra anexo. E embaixo está dizendo que quando a palavra bastante tem sentido de advérbio, ele não varia, não tem plural.
Ah, mas aí eu faço confusão. Como é que eu vou saber se é adjetivo ou substantivo? Eu posso usar um truque. Sempre que eu conseguir trocar a palavra bastante por mais ou menos, eu estou falando de um advérbio. Quando eu não conseguir, eu estou falando de um adjetivo. Olha aqui em cima o exemplo. Descobrimos bastantes segredos. Ora, se tem um S aqui, se é plural, eu já sei que é adjetivo. Mas tenta substituir esse bastantes aí por mais ou menos, vê se dá certo. Descobrimos mais ou menos segredos? Não dá certo. Então não é advérbio, então é adjetivo. Agora o exemplo aqui do advérbio embaixo. Eles cantam bastante bem. Eles cantam mais ou menos bem. Eu consigo substituir. Então, eu estou falando de um advérbio. Então, assim, anota no cantinho e grifa bastante, porque fica bem facinho. Sempre que eu conseguir substituir a palavra bastante por mais ou menos, eu estou falando de advérbio. Se não der certo, adjetivo. Advérbio não tem plural, adjetivo tem plural. Eu tenho que concordar com o substantivo. Então, é o caso aqui, olha. Descobrimos bastantes segredos. A palavra meio. Palavra meio. Quando tem a função de adjetivo, meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, tomou meio copo de água. Tomou meia taça de vinho. Quando ele tem a função de advérbio, ele não varia. É meio. Ah, mas e aí a dica? Exatamente a mesma dica que eu dei lá com a palavra bastante. Quando ele for advérbio, ele pode ser substituído por mais ou menos. Então, ela é mais ou menos estranha. Se ela é mais ou menos estranha, é porque é advérbio. Eu não posso modificar, é sempre masculino, ok? Agora, em cima, tomou meio copo de água, tomou mais ou menos copo? Não, então eu estou falando de adjetivo. Adjetivo eu tenho obrigação de concordar. Se é copo, é meio. Se é taça, é meia, tá? Menos. Eu sempre brinco falando que menos não existe, que ela já existiu há nem sei quantos milhares de anos, porque havia uma rainha, acho que era no Egito, que era Menas. Mas mesmo essa Menas não existe mais, ela morreu. Então, Menas não existe. A gente ouve muito Menas por aí. Então, a palavra menos, ela não varia. É menos. Hoje tenho menos alunos ou hoje eu tenho menos alunas, ok? Nunca menos. É proibido, é bom e é necessário. Esse aí também é um que sempre aparece. A expressão é proibido, é bom e é necessário? Não, as expressões não variam. A não ser que, olha esse pedacinho aí, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. O que é isso aí? O que é determinante? O determinante é aquela palavrinha que vai modificar a situação, tá? Então, quem é o determinante? Artigos são determinantes, numerais, pronomes, adjetivos, tá? Isso são os determinantes. Então, o que acontece aqui? Quando eu não tenho determinante na minha oração, eu vou manter sempre no masculino. Quando eu tenho determinante, eu tenho que concordar. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. É proibido entrada. Eu tenho algum artigo, adjetivo, numeral ou pronome? Não tenho. Então, proibido vai estar sempre no masculino. Agora, se eu escrevo assim, é proibido a, olha o a aqui, entrada, eu tenho o artigo a. Isso aqui é um determinante modificador, tá?
Se eu tenho a entrada, então esse proibido vai precisar concordar com esse a, então já vira proibida, tá? Então é proibida a entrada. Perceberam a diferença? Aqui em cima eu não tenho o artigo a, então ele fica no masculino, proibido. E embaixo eu tenho o artigo a, ele vai para o feminino concordando com o artigo a, tá? É proibida. Mesma coisa com o bom e com o necessário. Verdura é bom, masculino bom, né? Não tem o determinante. Agora, olha aqui embaixo. Acrescentei o artigo. Verdura é boa, porque eu concordo com esse artigo A. Ok? Pus o determinante, vou concordar. Paciência é necessário? Não tem o determinante, vai ficar no masculino. O artigo. Paciência é necessária. Já concordei o necessária com o artigo A, tá bom? Esse bom, proibido, necessário também aparece bastante. E para finalizar, não está aí, mas eu vou comentar com vocês. A palavra obrigado, o agradecimento. Sempre que eu agradeço a alguém, eu digo obrigada, porque eu sou uma mulher, então vou usar o feminino. Sempre que um homem agradece, ele vai dizer obrigado. Mas é necessário que vocês saibam, muita gente erra, que a palavra obrigado tem plural. Alguém já usou aí? Eu acho que não, né? Muito pouca gente usa. Se eu fizer um discurso em algum lugar, em nome de várias mulheres, então eu faço o discurso e no final eu quero agradecer em nome de todas elas. Eu vou dizer assim: e nós agradecemos, muito obrigadas, tá? Existe plural, obrigado e obrigada é plural, tá bom? Quando o agradecimento, ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço. Deixa eu interromper aqui. Semana que vem tem mais. Até.